nós somos diferentes. Eu quero chamar aqui o Ricardo. Ricardo, faça favor. Ele hoje já está trazendo aí. A Bíblia diz que quando Elias estava na caverna, o corvo levava pão quentinho, né? Ele está trazendo aí, essa noite, um alimento quentinho. Vamos ficar de pé, vamos orar e entregar a vida dele mais e mais nas mãos do Senhor. Glória a Jesus, Deus soberano e eterno. Nós nos alegramos pela vida do Ricardo e com certeza ele será nesta noite um vaso usado grandemente por ti, Senhor. A honra e a glória pertencem a ti. E tudo que venha sair da boca dele seja para nos curar, seja para Deus nos libertar, seja para alimentar o nosso espírito em nome de Jesus. Eu abençoo a vida dele e consagro este culto a ti em nome de Jesus. Deus te use grandemente. Glória a Deus. Amém. Boa noite. A paz, igreja. Estou muito feliz de estar aqui, emocionado e honrado, porque sempre quando eu conto a história da minha conversão, quando eu tinha lá meus 15 anos de idade, eu sempre falo do dia que eu aceitei a Jesus, que eu estava ouvindo a mensagem, e eu estava junto com essa leva de jovens, né? Mas nesse dia só fui eu para a igreja, fui sozinho. Os meus amigos não foram. Era uma terça-feira. E eu me lembro de estar ouvindo a mensagem, e na hora que o pastor fez o apelo, eu levantei a cabeça, olhei para frente, assim, era um salãozinho bem estreito, ali na Heitor Villa-Lobos ainda, né? E eu sempre conto esse testemunho, que eu vi um homem de branco na minha frente me chamando, e eu fui até lá e ali eu me perdi, estou perdido até hoje nele. E o pastor que estava ministrando era o pastor Santana, foi ele quem me batizou. Lá, isso foi em 2002, a gente já tem uma caminhada. E é honroso mostrar a minha família para ele, para o pastor, para a pastora. É honroso mostrar as minhas filhas para eles. Eu vi essas meninas tocando quando eram pequenininhas ainda. E hoje são mulheres casadas. E, queridos, se fosse para eu parar a mensagem agora, eu falava que vale a pena seguir o caminho. Vale a pena não desistir. Vale a pena perseverar, vale a pena chorar, vale a pena sentir dor. Vale a pena seguir o caminho do Senhor. Amém? Eu quero... abre a Bíblia comigo, no livro de Atos, no capítulo 17. Eu não falei da minha esposa, né? Esposa, fica de pé, amor, fica de pé. Eu preciso mostrar esse troféu. Essa aqui é a minha esposa, Monique. Somos casados há 11 anos. Fizemos 11 anos esse mês, né? Dia 11 de fevereiro. Completamos 11 anos de casados. Temos uma filha, Eloá, a Emily. A Emily foi viajar hoje, então ela não pôde estar aqui. O pastor conheceu ela, o pastor e a pastora, quando eles foram lá na minha igreja. E nós estamos aí na caminhada já há 11 anos. É minha auxiliadora, minha pastora, minha amiga, minha esposa. É tudo na minha vida. Atos 17. A coisa que eu mais amo nessa vida, e um presente que o Senhor tem me dado, é ministrar a palavra do Senhor. Eu não sei fazer outra coisa. Eu não sei cantar, eu queria cantar, eu gosto de música, mas eu não sei nem ouvir música. Eu não sei, eu sei a letra inteira da música, na hora de cantar as palavras saem errado. Eu não consigo cantar direito, eu não entendo a melodia, não entendo de nada. Já tentei tocar vários instrumentos, mas quando o Senhor me encontrou e quando eu encontrei a palavra do Senhor, aqui dentro o Senhor me deu uma identidade. Aqui dentro o Senhor me deu uma direção. E então, em todos esses anos da minha caminhada com Cristo, a minha dedicação é na leitura, no ensinamento e na ministração da palavra do Senhor. Já fui pregador itinerante, já preguei em muitos lugares, mas já faz alguns anos que nós paramos e dedicamos o nosso tempo somente para a família e para a igreja local, que foi o que o Senhor nos deu, a visão que o Senhor nos deu nesses últimos anos. E quando o pastor me mandou a mensagem, nós não estávamos em casa, eu falei para minha esposa, amor,
pastor Santana me chamou para pregar. E há algum tempo eu venho recusando convites. Falei, eu vou? Ela falou, vai, claro. Respondi para ele que vinha. E lá na nossa igreja nós começamos uma leitura do Novo Testamento, agora no início desse ano. E quando eu estava lendo Atos 17, eu enxerguei essa igreja. Enquanto eu lia Atos 17, o Senhor me mostrou essa igreja. Há alguns anos atrás eu vim aqui, não era esse salão, né? Quando eu vim, não era esse salão, era o salão aqui na frente. Eu passei de ônibus na frente da igreja e vi o pastor Santana no púlpito. Falei, pastor Santana, eu vou descer para lá. Desci do ônibus e vim para cá, eu estava vindo lá para o Kemer. E encontrei o Rogerinho aqui, foi uma noite maravilhosa. Isso tem mais de 12 anos. E eu enxerguei essa igreja. Eu falei, Senhor, o que o Senhor tem para falar conosco? Porque Atos 17, para mim, é muito famoso. Para mim, é muito bem conhecido essa palavra. E ali no estudo e em oração, o Senhor tem me mostrado algo que, pelo que eu vi pela história dessa igreja, vai falar muito com essa igreja e aos nossos corações, amém? Então peço que você abra o seu coração. O Ricardo é um jovem, é tatuado, tem esse cavanhaque feio aí. Mas, queridos, a minha dedicação total é a palavra. Não é na beleza, não é na palavra. Por isso que eu deixo o cavanhaque crescer, eu não tenho tempo para tirar ele. Atos 17, no versículo 16, diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso falava nas sinagogas com os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? E outros diziam, parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas, e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar, no qual aparece a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido, pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Deixa a sua Bíblia aberta aí, porque eu vou continuar a leitura, mas nós vamos continuar através de tópicos. Só para contextualizar aqui, Paulo está numa das suas viagens missionárias. E nessas viagens missionárias, Paulo escolhia as praças e os mercados das cidades, que era onde tinha mais gente, mais pessoas para ouvir o que ele tinha para falar. E Paulo falava muito bem, Paulo é um homem estudioso, Paulo é um homem disciplinado, Paulo é um homem estudado, Paulo é um doutor. E Paulo falava muito bem e com uma certeza predominante naquilo que ele falava. Ele sabia do que ele estava falando e ele tinha certeza do que ele estava falando. Então era muito fácil acreditar no que ele falava. E todo lugar que o apóstolo Paulo passava e parava para ministrar, para pregar a palavra do Senhor, as pessoas se convertiam e as pessoas começavam a seguir em massa, porque era uma doutrina nova, era uma palavra nova, era um ensinamento novo. E tudo que é novo traz curiosidade. Se eu chegasse aqui e falar, eu encontrei algo novo na Bíblia, nós estamos ao vivo. Talvez essa seria a mensagem da noite. Talvez as pessoas parassem para ouvir. Talvez essa igreja seria lotada de uma hora para outra. Talvez esse mercado fechasse aqui na esquina e viesse todo mundo para cá, opa, é alguma coisa nova. Mas o evangelho aqui nesse lugar não era tão novo assim. Paulo está em Atenas. E Atenas é o lugar, é o berço da filosofia, é o berço da sabedoria. Quando nós falamos de Atenas, nós lembramos de Platão, nós lembramos de Sócrates, nós lembramos de grandes pensadores. E para aquele lugar ali, Paulo não era um homem estranho.
Talvez Paulo seria familiarizado num desses lugares, porque ele mesmo disse que cresceu aos pés de Gamaliel. Gamaliel é um grande sábio, Gamaliel é um homem que está na história da filosofia. Quando nós estudamos a filosofia, Gamaliel aparece lá, Hilel, bisneto de Gamaliel, aparece lá, essas histórias aparecem lá, homens que saíram dessa cidade aparecem lá. Então Atenas já tem uma história no mundo, tem influência na história em todas as culturas do mundo. Aquele lugar não era estranho para Paulo. E ele está familiarizado com isso, porque ele gosta de multidão, ele gosta de falar para a multidão, e ele gosta de confundir a mente das pessoas. Por quê? Nesse lugar existiam deuses de todos os tipos, deuses de todos os lugares, deuses de todos os tamanhos. Mas os deuses gregos não eram igual ao nosso Deus. O nosso Deus nós o conhecemos por fé, nós o sentimos, nós o adoramos, nós o glorificamos, mas nós não o vemos. Nós aprendemos a ver Deus através do outro. Então eu vejo Deus em você, eu vejo Deus em você, eu vejo Deus aqui, eu vejo Deus lá atrás. Mas eles não, eles precisavam de alguém, eles precisavam de alguém poderoso, eles precisavam de alguém forte, eles precisavam de alguém grande. Então era comum, é comum ainda, esses homens aqui adorarem a Deus em forma humana. Deuses em forma humana. Hércules saiu de lá, a Diana saiu de lá. Então homens e mulheres poderosos viravam deuses naquele lugar. E Paulo está pregando, e quando os sábios e os religiosos daquele lugar vê Paulo pregando e falando de Jesus e falando da ressurreição, eles param e falam assim: quem é esse cara aí que está falando de deuses estranhos? Aquele lugar está cheio de deuses. Aquele lugar tem vários altares. Eles nem sabem o nome de todos os deuses que tem naquele lugar. Tem uma história que fala que um sábio chegou naquele lugar para visitar e falou: é mais fácil achar um Deus aqui do que um homem. O que isso quer dizer? Quer dizer que existiam vários altares, um lugar de idolatria, um lugar que faz o coração do apóstolo Paulo doer. Porque ele fala onde um lugar com homens tão sábios, com homens com uma sabedoria tremenda, que influenciam o mundo inteiro, tem um coração tão desviado, tão duro, tão trancado para o Senhor dos Exércitos. Mas Paulo tem uma estratégia. Paulo entra no Areópago para pregar. O Areópago é um fórum, é um lugar famoso, é um lugar de julgamento, é um lugar de autoridade. Mas ele não vai ali para ser julgado. O que é julgado ali é a mensagem dele. Paulo chega naquele lugar para pregar a mensagem do Senhor. Eles falam: nos explica um pouco mais sobre isso que você está nos falando. Porque falar de Deus poderoso e falar de poderes e milagres para eles era comum. Se ele falasse só de poder e de milagre, para eles seriam mais um Deus. Então seria muito fácil para os atenienses levantar um altar ali, colocar o nome do Deus que Paulo estava falando, e pronto, para eles estava bem. Mas Paulo falou da ressurreição. E ressurreição para eles era estranho. Agora, por que era estranho? Porque, como eu disse, eles acreditavam e criam em deuses em forma humana. E os deuses dele brigavam um com o outro. A história é sempre essa. E nós vamos ver na história dos deuses gregos, nós vamos ver na história da Grécia Antiga, que os deuses duelavam entre si. Então, quem é o Deus mais forte? Aquele que matou o outro Deus. E era sempre assim. E quando via um Deus mais poderoso e derrubava e matava e acabava com aquele outro Deus homem, aquele Deus ganhava fama. Só que agora o apóstolo Paulo está falando de um Deus que morreu e ressuscitou. E eles nunca ouviram isso. Eles nunca viram isso na história. Ele está falando: epa, peraí. Se os nossos deuses mais poderosos são os que matam aqueles que vieram antes deles, esse aí ressuscitou. É estranho essa história. É estranho. Porque os que nós acreditamos não ressuscitaram. Os que nós acreditamos já morreram, já estão lá. Virou história. Agora nós queremos saber o que esse homem está falando. O que esse tagarela está falando. Olha como trataram o apóstolo Paulo. Você está falando de deuses estranhos para nós. Um lugar cheio de idolatria. Eu não sei se vocês já foram em algum lugar assim. Uma vez eu estava voltando da Bahia com a minha esposa. E no meio da estrada, a gente estava de carro. No meio da estrada eu vi uma cidadezinha bem pequenininha, perto de Salinas, lá, Vitória da Conquista, uma estátua muito grande. Uma estátua enorme, estava construindo ainda. E
passando ali, eu olhei para aquela estátua, a cidade ficava para o lado direito da estrada, e tinha uma avenida subindo assim, e lá no alto do morro, aquela estátua enorme, não tenho noção de quantos metros tem ela, mas era uma estátua enorme, estava distante, dava para ver de muito longe aquela estátua. Quando eu cheguei em casa, eu entrei na internet e fui ver, é uma imagem de um santo, padroeiro daquela cidade, daquele bairro, daquele lugar. Mas quando eu vi aquela imagem, me deu uma aflição. Eu falei para minha esposa, eu estou sentindo alguma coisa ruim dentro de mim. Como que as pessoas conseguem ser tão cegas assim, de acreditar numa pessoa, de acreditar num homem, de acreditar em algo que elas fizeram com as próprias mãos? Você está dando poder para algo que você criou com as suas próprias mãos. Está vendo que as pessoas caem numa contradição, é um paradoxo isso. Porque as pessoas creem mais naquilo que elas fizeram do que naquele que fez a elas mesmas. E agora o apóstolo Paulo está ali, num lugar de autoridade. Lugar onde eles tomam as decisões mais importantes daquele lugar. Para falar da pessoa mais importante que existiu nesse mundo. Paulo não está ali para desafiar ninguém. Paulo está ali para respeitosamente falar daquilo que ele acredita e daquilo que ele crê. Aquela estátua, aquele altar que estava ali, com a escrita ao Deus desconhecido, tem uma história muito importante na cultura daquele povo. 300 anos antes, 300 a 400 anos antes de Paulo chegar ali, aconteceu uma epidemia muito forte naquele lugar. Uma doença assolou o povo daquele lugar. E o povo começou a morrer. Todos os dias as mortes iam aumentando. E chegou um dia em que as autoridades de Atenas se reuniram naquele mesmo lugar, no Areópago, para tomar uma decisão. Nós precisamos saber qual Deus que nós não respeitamos, que nós não oferecemos sacrifício, qual é o Deus que nós irritamos, para que essa praga chegasse até nós. Eles consultaram diversos sábios, consultaram diversas pessoas, diversas autoridades, e uma sacerdotisa disse, olha, vocês precisam trazer aqui um homem chamado Epidêmides. Esse homem vai saber dizer o Deus que vocês ainda não adoraram. Esse homem morava em Creta, e eles mandam trazer esse homem para lá. E quando esse homem chega na cidade de Atenas, ele tem o mesmo susto que o apóstolo Paulo. Ele olha para aquele lugar e ele diz para o homem que foi buscar ele, ele fala, vocês não têm mais lugares para Deus? Vocês querem mais um Deus? Por que vocês foram me buscar? Tanto Deus que tem aqui, eu só represento um, vocês têm vários. E aquele homem disse, nós precisamos da sua resposta. Você é a única resposta que nós temos. Esse homem chega naquele lugar e ele faz um desafio com eles. Ele pega algumas ovelhas, ele diz, pega pastores, pedreiros e ovelhas e deixa as ovelhas trancadas, com a boca amarrada, para que elas não comam nada durante a noite toda. E amanhã de manhã vocês me encontrem num pasto. Eles se encontraram, todo mundo no pasto, e quando chegou naquele lugar, os pastores colocaram as ovelhas no pasto e ele disse, olha, se essas ovelhas aqui se soltarem, desamarrar a boca dessas ovelhas e elas se deitarem no pasto, o Deus que eu prego, o Deus que eu sirvo, ele teve misericórdia de vocês, ele vai trazer cura para vocês. E os sábios riram da cara daquele homem, porque uma ovelha com fome, ela só sabe comer. Uma ovelha come o dia inteiro, e se ela ficar a noite inteira sem comer, ela vai acordar com muita fome, no outro dia ela vai estar com muita fome. Eles disseram, isso é impossível, isso não vai acontecer. E ele soltou a primeira ovelha, e a ovelha se deitou no pasto e não comeu. Soltou a segunda ovelha, a ovelha se deitou no pasto e não comeu. E assim foi com todas as ovelhas. A presença de Deus veio naquele lugar, e aquele povo foi curado com a misericórdia de Deus. Aquele homem foi embora e eles perguntaram, qual é o nome desse Deus para que a gente levante mais um altar aqui neste lugar? E ele falou, eu não sei o nome dele. Por isso que eles levantaram um altar e escreveram ao Deus desconhecido. Essa história vocês vão encontrar num livro chamado Fator Melquisedeque. Isso está na história grega, isso está na história aos hebreus, e isso tem em vários lugares escrito. Isso está na biblioteca na Inglaterra, esqueci o nome da cidade. Mas está lá na Inglaterra, é uma história comprovada. Isso está na história deles. E o apóstolo Paulo sabia muito bem disso.
Ele sabia por que estava escrito ao Deus desconhecido naquele altar, naquela pedra. E ele fala, é sobre esse Deus desconhecido, é sobre esse Deus que vocês não conhecem, que eu vim falar. E Paulo vem trazer 4 verdades absolutas sobre esse Deus. E são essas 4 verdades que eu venho ministrar. São essas 4 verdades que eu venho fortalecer. Eu sei que essa é uma igreja missionária, é uma igreja que arde em missões, eu sei que é uma igreja que arde no evangelismo, que clama por almas, e eu venho aqui só para reforçar isso, essa ideia em vocês. Todos aqui, não importa idade, tamanho, não importa classe social, todos somos missionários. Todos temos um campo missionário a seguir. Todos temos um campo missionário a ganhar, começando pela nossa casa, a nossa família, os nossos vizinhos, o nosso trabalho, a nossa escola, a nossa igreja, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país, o nosso mundo. Essa geração é a geração mais missionária que existe e nós precisamos fazer parte disso. O apóstolo Paulo começa então a falar desse Deus desconhecido, esse Deus que não tem nome. Esse Deus que eles conheciam o poder dele, mas não conheciam a face dele. Paulo vem lhes apresentar. E a primeira verdade que Paulo vem trazer é a grandeza de Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. E aqui no verso 24, 17 e 24, ele vai dizer: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Não adianta você chegar com o que você sabe fazer. Porque eles tinham para eles prazer em fazer um altar para Deus. O apóstolo Paulo falou, para com essa idolatria. Não é o que vocês sabem fazer. Não é o que vocês podem fazer. Não é o que o seu dinheiro pode comprar. Não é sobre o que você é sobre quem ele é. É sobre o que ele pode fazer. Então a primeira verdade absoluta que o apóstolo Paulo vem trazer para aqueles homens é: a sua inteligência aqui não vale de nada. Pastor, é por isso que eu não preciso fazer uma faculdade. Não, você precisa fazer uma faculdade. É por isso que eu não preciso estudar. Não, você precisa estudar. É por isso que eu não preciso me dedicar. Não, você precisa se dedicar. Você precisa se formar, você precisa entrar na universidade, você precisa entrar numa boa empresa, você precisa assumir um bom cargo, você precisa correr atrás dessas coisas, mas você não pode esquecer de quem te colocou naquele lugar. Não pode. O povo de Atenas esqueceu quem foi que curou eles. A história fala que durante a reunião ali no Areópago, eles param por um minuto e eles ouvem o eco do canto fúnebre naquela cidade. É como que nós passamos agora, estamos passando ainda pela pandemia. De todo dia ligar a televisão, ligar o rádio, internet e ver pessoas morrendo. Eu perdi amigos nessa pandemia, perdi familiares nessa pandemia. Eu chorei muito, ainda choro todos os dias. Eu vi a história desse homem que a irmã contou aqui. E aí eu vendo ali no Facebook os testemunhos, as pessoas falando dele. Eu falei, meu Deus, é tão perto da gente. É tão próximo da gente. E eu pensei a mesma coisa que a irmã pensou. Será que vão falar de mim? Qual será o meu legado? Qual será a minha história? O que será que o Senhor tem para falar através da minha vida? É sobre isso que Paulo está falando. Não é sobre o que nós sabemos, o que nós fazemos, não. É sobre o que Ele é nas nossas vidas. A segunda verdade que o apóstolo Paulo vem trazer é a bondade de Deus. Ele é o provedor de todas as coisas. No verso 25 fala assim: nem é servido, ele não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Muitas vezes nós nos gabamos, não, eu sou o servo do Senhor. Não, eu sou apóstolo do Senhor, eu sou isso do Senhor, eu canto, eu louvo, não tem melhor ninguém que eu, não tem alguém que faz melhor do que eu, não tem alguém que lê mais do que eu faço parte de um grupo de filosofia, de estudo de filosofia, e eu vi ali, um amigo meu postou, ele leu 43 livros no ano passado. O ano passado ele leu 43 livros.
ele publicou 2 cursos de filosofia. E ele escreveu um livro. O ano passado, eu li 12 mais ou menos. Tudo indicação dele. Ele é meu professor. E eu falei, esse ano aqui eu vou arrebentar a boca do balão. E eu comecei o ano na leitura. Pá, pá, pá. No meio do mês de janeiro, Deus falou, para. Você está fazendo a sua leitura bíblica, devocional, e está lendo livros, e está esquecendo de mim. Você está esquecendo de parar, de me ouvir. Você está esquecendo de olhar o caminho que eu estou te direcionando. Então eu precisei parar. E foi aí que eu aprendi que existem pessoas que precisam ler 43 livros. E existem pessoas que precisam ser lidas por este livro. E eu preciso ser lido por ele. Porque, como diz aqui, é o Senhor quem nos serve. E não somos nós que o servimos. Se ele não fizer, queridos, fica quietinho. Se ele não fizer, não vai, que vai dar ruim. Não vai. Olha o que Paulo está falando aqui. Como ele não precisa de nada, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos nós a vida, a respiração e tudo mais. Nós não podemos, é ele quem pode. Nós não fazemos, é ele quem faz. Por isso que eu falei, você precisa se dedicar lá no seu trabalho, na sua empresa. Né? Nós discipulamos um povo missionário por uma época, e uma advogada chegou em mim uma vez e falou, Ricardo, saí da empresa. Pedi as contas, briguei lá e pedi as contas, e nós paramos. Nós sabíamos que ela sustentava a casa dela. E a gente fazia missão urbana, e ela falou, não, agora eu vou me dedicar 100%. Mas espera aí, quem vai sustentar a sua casa agora? Seus pais, os pais idosos. Ela, não, Deus vai dar um jeito. Eu falei, não vai não. Não vai. Não, Deus, irmão, gastou 20 mil reais. Foi para vários países, viajou vários lugares, ficou 2 meses estudando missões, não foi enviada para nenhum lugar, teve que voltar para casa, arrumar um emprego e ficar quietinha. Nós precisamos ter sensibilidade para ouvir o que Deus está falando conosco. Nós precisamos ter essa sensibilidade de saber que é Ele quem nos serve. Não adianta você atropelar, pôr o carro na frente dos bois. Tem que respeitar a história. Quer fazer alguma coisa? Pergunta ao pastor Santana como faz. Me batizou há 22 anos atrás. É pastor, está aqui. Tem história. Os meus pastores têm história. Os meus amigos, discipuladores têm história. Fique perto de alguém, chegue perto de alguém. Vai perguntar como que é o campo missionário. Vai perguntar quanto que gasta, qual o valor. Às vezes você vai ajudar o campo missionário melhor financeiramente do que indo. E você é um missionário. Você é alguém que está fazendo. A missão precisa do seu dinheiro, da sua sabedoria, da sua estrutura. A missão precisa de tudo isso. Então não somos nós quem o servimos, é Ele quem nos serve. Amém? Terceira verdade que o apóstolo Paulo vem trazer sobre o Deus desconhecido. Ele é soberano sobre todas as coisas. No verso 26 diz assim: de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque deles também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Nós precisamos nos achegar a Deus através da fé. Só existe um caminho, e é o que o apóstolo Paulo está falando. Porque ele pede para nós procurarmos ao Senhor, mas não como tateando. Por que ele fala isso? Por causa das estruturas de ouro, por causa das estruturas de prata, por causa das estruturas de bronze.
Já passou o tempo, querido, de achar que nós somos abençoados porque temos muito dinheiro, porque temos um bom cargo, porque temos uma família próspera. Não, você é abençoado porque você ouve. Ouve. Imagine se 10 pessoas ouvissem o Senhor como você ouve. Eu sempre me coloco num lugar de responsabilidade. E se fosse eu nesse lugar? E se fosse eu abrindo essa igreja? E se fosse eu ministrando nesse lugar? E se fosse eu promovendo esse evento? O que será que eu faria? O que será que o Senhor está falando comigo? Nós precisamos olhar para uma direção em que o mundo não está olhando. O mundo está precisando de pessoas que ouvem o Senhor, de pessoas que têm ouvidos sensíveis ao Senhor, de pessoas que têm olhos sensíveis ao Senhor, pessoas que têm responsabilidade naquilo que está ouvindo, vendo e sentindo. Não adianta vir para o culto, levantar as mãos, abanar os braços e chegar em casa e não conseguir desenvolver o que o Senhor fez aqui com você. A nossa casa, eu trabalho muito com família, eu sempre falo isso, a nossa casa, o culto é a extensão da nossa casa. Se eu não estiver bem em casa, queridos, eu não me levanto para pregar. Eu não me levanto para pregar. Eu aprendi isso com homens piedosos, homens que ligaram para pastores e falaram: pastor, não posso ir hoje porque eu não estou bem com a minha esposa. E ao invés de excluírem ele, as pessoas se juntaram a ele, foram buscar ele. Não, vamos te ajudar. Então nós precisamos caminhar com pessoas piedosas. Eu não vim aqui advogar ninguém, mas, queridos, aproximem-se da sua liderança. Aproximem-se daqueles que você admira na obra do Senhor. Mas não se aproximem para desfrutar de algo, não. Aproximem-se porque é necessário um abraço, é necessário um perdão, é necessário um amor. Quando a palavra fala que nós devemos amar, ela fala que nós devemos amar de verdade e não só de palavras. Então não adianta falar: pastor, eu te amo, e ir embora e acabou. Não adianta. Não adianta. Irmão, eu te amo. Não adianta. Você precisa honrar o que você está falando com atitudes. Pense primeiro no seu ministério, na sua casa, no lugar onde é ordenado a bênção do Senhor. Porque o Senhor está abrindo os olhos de uma nova geração. Esses dias eu fui orar pelas crianças lá na nossa igreja. E eu falei: essa não é a igreja do futuro. Essa é a igreja do presente. Eles já estão aqui. Eles já estão fazendo. Eles precisam nos enxergar fazendo. Eles precisam nos enxergar indo. Eles precisam nos enxergar o que Deus está fazendo em nós e através de nós. A última verdade absoluta que Paulo vem trazer aos atenienses e falar desse Deus desconhecido. Ele fala da graça de Deus. Ele é o Salvador de todo homem. E a partir do verso 30 diz assim: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo está num lugar de autoridade, onde aqueles homens tomam as decisões mais difíceis, que é o Fórum de Atenas, o Areópago. E ele fala: Deus escolheu um homem para julgar toda a humanidade. E a prova disso é que ele não está mais morto, mas ele ressuscitou. Aleluia. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Aqueles homens criam em deuses que morreram. Aqueles homens criam em deuses mortos, em homens em formas de homem. E agora o apóstolo Paulo está falando: ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. E é Ele quem julgará as nações. É Ele quem julgará os homens. Então, querido, fique em paz. Fique em paz que a ação é dele. O julgamento é dele. Nós só precisamos aguardar com paciência. A palavra fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o aguardam. Fica de pé, eu quero orar com vocês.
Deus é bom, amém? Deus é bom, queridos, nós precisamos falar isso com mais intensidade. A palavra, ela é ministrada para que nós possamos ser despertados e crer naquilo que foi falado. E se você crê nisso que foi falado, você precisa pôr isso em prática. Pastor, como eu vou pôr isso em prática? Eu não sei pregar. Você não vai pregar aqui em cima do púlpito não, queridos. Você vai pregar lá na rua. Eu faço culto nos lares. E na semana passada eu falei sobre ser louco por Jesus. E eu falei, nós somos loucos por quê? Porque nós não queremos estar no carnaval. E as pessoas falaram, você é doido. Eu não fui na festa da minha empresa e falaram, por que você não foi na festa da empresa? Eu falei, porque eu não quis. Você é doido. Eu sou doido mesmo. Eu creio no Jesus que veio para julgar todo mundo. Eu creio no Jesus que veio para salvar aqueles que creem. Eu creio no Jesus que veio para libertar do cativo, do pecado, todos aqueles que se prostrarem diante dele. É por isso que eu sou doido, porque eu creio no homem que morreu e ressuscitou, e hoje está sentado num trono da glória, só nos aguardando para estar junto com ele por toda a eternidade. Seja doido por Jesus, seja doido por esse Deus. A partir desse dia, aquela escritura do Deus desconhecido foi apagado e foi colocado, esse é o Deus dos exércitos, esse é o Jeová. Ele foi, mas ele virá para nos buscar. Senhor, nós acreditamos na tua palavra, nós cremos naquilo que o Senhor tem prometido, Pai. Eu peço que o Senhor desperte os nossos corações e o nosso espírito para que nós possamos levar essa verdade adiante, Senhor. O Senhor é aquele que cura, que liberta, que batiza, é aquele que transforma, Pai. E nós estamos aqui para provar isso essa noite, Senhor. Eu te agradeço por essa igreja, por esse povo. Eu te agradeço por essa família, Senhor. Eu te agradeço por esse tempo, por essa geração, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Coloca mais sede, Pai. Coloca mais fome e que teu povo desperte, Senhor, para que nós possamos, Senhor, viver o melhor que o Senhor tem para nos dar. Pai, nós não queremos as riquezas dessa terra, nós não queremos aquilo que esse mundo quer nos dar, nós queremos colocar os nossos olhos em Ti, porque nós sabemos de onde vem toda a provisão. A Ti seja dada a honra, o louvor e a glória para todos sempre, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus Pai querido. O Senhor coloque em nossos corações essas verdades, que nós possamos sair daqui transformados, alimentados e despertados pelo Teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém. Aleluia. Para você lembrar da comunidade Missão Terra Fértil, amém? Que Deus continue te usando grandemente. A alegria nossa, a minha alegria é muito grande em ver você a cada dia crescendo mais e mais na graça do Pai, amém? Estamos juntos aí. Obrigado. Deus abençoe você, a sua esposa, suas filhas, o ministério de vocês lá a cada dia. E conversando com o pastor Aldo, manda um abraço nosso para ele. Bom, eu vou falar para ele que você veio aqui, que foi bênção. Amém, queridos. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Você pode se sentar um minutinho. A gente vai ficando velho, a gente nem vê, né? Há 22 anos atrás, meu filho na fé. E muitos outros que eu tenho espalhado por aí. Tá melhor do que eu, meu. Pregando demais. Que Deus continue te usando com essa sabedoria aí.